Vamos lá. Bom dia, boa tarde a todos vocês, tá? Espero que vocês estejam bem, que tenham tido uma boa semana até então, né? Vamos iniciar mais uma aula aqui, a nossa primeira aula remota. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vocês que estão tentando, assim como nós professores, driblar, né, essa conjuntura de saúde pública mundial que está acontecendo. Mas espero que todos vocês estejam bem, que as famílias de vocês estejam bem, que os amigos, tá? Vamos ficar em casa, vamos respeitar as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e do Ministério de Saúde do Brasil. E com fé a gente vai passar por isso aí, tá? Pessoal, o tema da aula de hoje é forças devido ao vento em edificações. Então, ainda não vamos entrar na NBR 8800, apesar que a aula passada nós entramos, né? Falamos um pouquinho sobre ações e segurança nas estruturas, vimos como se calcula a combinação de ações. Nessa aula, gente, nós vamos falar de algo muito delicado, que é o que causa de problemas ou de ações, melhor dizendo, né, de forças nas edificações. Então, para isso, você vai precisar dessa norminha aqui, ó, NBR 6123, beleza? Essa é a NBR desde junho de 88, que ela já está em vigor, né? Então, é uma norma bastante antiga, às vezes ela tem uns terminhos meio chatos, coisas que poderiam estar em tabelas, elas colocaram em texto corrido. Então é uma norma que é um pouquinho chata, assim, ela deveria ser atualizada. Beleza? Então se liga só, gente. Eu deixei essa norma lá no material, no módulo para vocês, no Classroom. E aqui, eita, esse é um material da disciplina Estruturas de Madeira, que chama Forças devido ao Vento, né? Então é exatamente o que nós vamos ver. Esse é um material, ó, lá do Mackenzie. É um material que eu tive aula. Como eu não tive tempo de preparar, na verdade, o meu material já está preparado, né? Mas eu não tive tempo de colocar ele num PDF e eu achei que ficaria feio eu só xerocar não, digitalizar e colocar para vocês. Tá bom? Então eu vou utilizar esse material complementar. Quem quiser, eu posso passar o meu material particular também. Ele é manuscrito, coloridinho, diferente, mas esse aqui está muito bom. Beleza? Para passar os créditos, essa disciplina foi ministrada pelo professor Celso Antônio Abrantes, tá? Lá em 2007, essa apostila. Eu não estudei em 2007, estudei um pouco depois, não sou tão velho assim. Nas estruturas de madeira, então faz parte do nosso curso, metálicas e madeira, mas fique sabendo que tudo que valer para madeiras vale para aço, estruturas metálicas, e vale também para, perdão, vale também para estruturas de concreto armado, porque aqui nós estamos falando de vento em edificações. Isso aí é um tema genérico, vai valer para tudo, gente. Beleza? Então vamos iniciar. Antes de começar, eu queria falar o seguinte também. Não tenho muita prática nessas gravações de vídeo, esse tipo de coisa. E então, se tiver algum erro, se tremer a voz ou se o áudio não estiver perfeitamente bem, me perdoem, mas eu estou tentando fazer um jeito legal, tá bom? Então vamos lá, gente. A primeira conceituação que a gente vai ter o que nós vamos fazer na matéria, o que importa pra gente sobre o vento, tá? Então, o que importa pra gente é o seguinte: o vento ele gera um carregamento na estrutura, né? Basta a gente pensar em inúmeros acidentes que ocorrem devido aos ventos, né? A gente vê direto acidente, coberturas inteiras colapsando, estruturas grandes desabando por conta do vento, da ação do vento. Então, qual que é a nossa ideia? Nossa ideia é calcular a priori esse tal do P. O P é o que a gente chama de carregamento estático, tá? Esse é um carregamento que a gente vai usar para calcular as nossas vigas, sei lá, para a gente calcular um QL quadrado sobre 8, por exemplo. Tá? Ele é um carregamento estático. Só que o vento, ele é um carregamento dinâmico.
Então a gente vai calcular esse carregamento estático da seguinte forma, vai ser o Czinho vezes o Q. Esse C, gente, chama coeficientes de pressão e de forma, e eles têm a ver com a estanqueidade da estrutura. Nossa, professor, o que é isso? Eles têm a ver se tem aberturas de janelas em algumas paredes, se é toda vedada, se o vento bate em uma direção, se o vento bate de outra direção. Eles têm a ver com qual é a localização que você está calculando essa viga ou esse elemento estrutural. Então a gente vai calcular esse carregamento estático para jogar esse carregamento numa viga ou num pilar. Então essa localização da viga na sua casa vai ter influência no valor do C. Então se for uma viga perto do telhado, é uma coisa. Se for um pilar, aí é outra, entendeu? Então esse daí nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E também depende desse valor Q. Esse valor Q, gente, é chamado de pressão dinâmica do vento. Tá? Então esse valor Q, nós vamos entender como funciona o vento. E aí vale a gente já lembrar uma coisa bastante significativa, que é o vento, gente, ele muda dependendo do lugar que a gente tá, beleza? Ele vai mudar. Então, se você estiver em Rondônia, ou se você estiver em São Paulo, ou se você estiver no Nordeste, esses valores do vento vão mudar. E aí, nesse início de aula, eu vou mostrar para vocês como é que calcula isso. Perdão. Aqui, gente, a apostila mostra algumas definições do que são elementos de vedação, tá? Que vão utilizar os coeficientes de pressão externos e coeficiente de pressão interno, né? Que são os elementos de vedação são telhas, vidros, esquadrias, painéis de vedação, portas, etc.